Olá pessoal, tudo bem? Você está no canal Seguindo a Bíblia e nós estamos iniciando mais um estudo. Vamos fazer aqui um paralelo rápido entre a subida de Moisés, o corpo de Moisés sendo levado aos céus, já depois de morto, pelo arcanjo Miguel, que a gente vai ler já já, e a subida de Elias, sendo levado vivo aos céus. Vamos usar uma passagem como base para ligar esses dois versículos, Tessalonicenses, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 4, e versículo 15 a 17, que diz assim: Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a gente lê aqui que os que morreram em Cristo serão levados, ressuscitados, levados aos céus, e depois os que estiverem vivos também serão arrebatados. Aí a gente vai para a Bíblia, primeiro nós vamos ler aqui Judas, primeiro capítulo, Judas só tem um capítulo, e no versículo 9 diz assim: Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputava a respeito do corpo de Moisés. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Nós não vamos entrar aqui no critério, no mérito, pelo qual o diabo estava interessado no corpo de Moisés, mas que o corpo de Moisés foi levado aos céus, pelo arcanjo Miguel, mesmo depois de morto. Aí a gente vai para... A gente tem a prova aí, em Deuteronômio, a morte de Moisés sendo registrada. Você pode ler aí o versículo na tela. A gente vê que Moisés de fato morreu, E aí a gente vai para Reis, no capítulo 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, diz assim: E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo, esse detalhe é importante, o que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e pegando as suas vestes rasgou-as em duas partes. É algo interessante da gente ressaltar aqui também, é que ninguém viu o corpo de Moisés sendo levado aos céus, quando aconteceu lá a disputa entre Satanás e Miguel. Já aqui, no caso na subida de Elias, os olhos viram, o Eliseu viu Elias sendo levado aos céus numa carruagem de fogo. Então, aqui uma clara alusão ao dia do arrebatamento, em que pessoas verão os servos de Deus sendo arrebatados, vendo essas pessoas desaparecerem diante dos seus olhos, e fica claro para a gente aqui que tanto os que morreram em Cristo serão ressuscitados e levados aos céus, quanto nós que estivermos vivos, como Paulo falou, seremos arrebatados aos céus. Fica aqui essa rápida reflexão sobre o dia do arrebatamento, sobre a nossa salvação, e que, independente se a gente vai ser salvo no dia do arrebatamento, se ficaremos vivos para esse dia ou se morreremos antes, o importante é alcançarmos a salvação, tá bom? Se você aprendeu de alguma forma com esse vídeo, com esse estudo, dê aí o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva se você ainda não for inscrito e volte para assistir os demais vídeos.